nós vamos bater um papo a respeito de mitos e verdades da jornada para concurso público. Grande, Entrou. Assim entrou. Joia, dá uma olhada. Aqui a Mari, olha só, a Mariana está mais frio que Itápolis. Não sei, era para estar menos frio que Itápolis, né? Itápolis, terra do Tim, né? O grande. Carlos Machado, o grande Carlos, nosso aluno Carlos também. Bastante gente aqui. Vamos lá. Galera, ó quem está aqui. Carol Beraldo chegando. Carol Beraldo, que deu um show ontem, falando com os alunos sobre alguma coisa de processo civil, né? Eu sei que é processo civil, mas eu vou saber explicar. Olha, Alexandre, cadê o Alexandre? Nosso colega de Santa Catarina, Alexandre Muniz. Grande Alexandre. Aliás, estou tentando agendar uma live essa semana com o Alexandre, a esposa dele, Alice Bianchini. Vamos ver. Paulo Costa, olha só, diretor da Escola Superior do MP. Pessoal, já estou começando a me sentir numa fase oral de concurso. Na verdade, então, o doutor Paulo, que está fazendo uma administração da Escola Superior do MP, divisor de águas, né? Divisor de águas. Grande doutor Paulo. Vamos lá, pessoal. Vocês estão me vendo bem? Estão me enxergando, me ouvindo bem, todo mundo? Sim, vamos lá. Melhor. Ricardo, você me ouve bem? Bem. Me enxerga bem? Tudo? Bem, Fabrício bem. também? Tudo tranquilo, Rogério. Perfeito. Perfeito. Tudo tranquilo? Então, gente, tranquilo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir licença, eu vou desativar os comentários, senão o Fabrício e o Ferracini desaparecem. Depois eu ativo, até porque eu acho interessante no tema, nós debatemos com quem está assistindo, acho que eles podem contribuir, mas no primeiro momento eu estou desativando, depois eu ativo. Para quem entrou agora, qual é o tema da nossa live? Nós vamos falar sobre mitos e verdades nessa jornada de concurso público, de preparação para concurso público. Sabemos que tem vários mitos, que são mitos, não de bolas, mais do que mitos, boatos. E temos algumas verdades que custa o aluno, o candidato, aceitar, mas são verdades. E aqui nós temos 4 promotores de justiça do Estado de São Paulo, cada um passando em concursos distintos. O mais novo é o Fabrício, depois eu, depois o Ferracini e, por último, o Ricardo. E eu acho legal esse diálogo de 4 etapas distintas para mostrar o seguinte: isso já era mito na minha época, continua mito. Isso já era verdade na minha época, continua verdade. E se vocês me permitem, deixa eu só também apresentar. Aqui a equipe RSC Online dos grupos de estudos. Nós temos grupos de estudos para o Ministério Público, inclusive alguns com inscrição aberta e que começam amanhã. Amanhã nós temos grupo de estudos para o MP do Rio, começa amanhã. Grupo de estudos para o MP São Paulo, começa amanhã. Então, não se... Grupo de estudos MP Acre, que começa em breve, não é amanhã, né? Acre é amanhã também. É amanhã? O Acre é amanhã, não é? Não. Bom, acho que não. Site. Depois está no site. Esses grupos de estudos têm uma equipe. Essa equipe, o Ricardo Silvares faz parte dela. O Ricardo Silvares tem uma atuação importante. O Ricardo Silvares ele faz toda a radiografia da carreira específica do grupo de estudos. O Ferracini faz o planilhamento. Ricardo Silvares recebe o planilhamento, trabalha estatística de temas, e o Fabrício cuida da equipe de simulados. Então, nós temos aqui esse time. Lembrando que esses grupos de estudos têm encontros quinzenais. Sábado agora foi com a Carol Beraldo para o MP, para os grupos de MP que já estão ativos no rsonline.com.br. E eu participando desses grupos de estudos e dessas aulas, nós estamos tendo um prazer imenso neste projeto. Apresentado o time, Ricardo, Ferracini e Fabrício, se vocês me permitem, eu queria começar falando de um mito, de um boato. Na minha época já era assim, acredito que continua. E eu gosto de
falar deste mito, deste boato, porque no meu concurso ficou evidente que é um mito, que é um boato. Idade para passar em concurso. Rogério, é verdade que pessoas muito novas não passam em concurso? É verdade que pessoas acima de 40 anos não passam em concurso? Pessoal, isso é um baita do boato, e no meu concurso eu provo isso. Por quê? Vou até citar nomes, hein? Os colegas não deixaram citar nome, mas os 3 devem conhecer. Leonardo Rezec, do meu concurso, passou com 21 para 22 anos. Não tinha os 3 anos de início. Ele entrou na faculdade com 17 anos. A faculdade dele, na época, exigia só 4 anos. Algumas faculdades admitiam 4 anos para graduação. A maioria 5 anos. A dele, 4 anos. Ele se formou com 21. Ele entrou com 21 para 22 anos. Acho que 22 anos ele tomou posse. O mais novo promotor de justiça que já tomou posse do MP, um dos mais novos. E no meu concurso tomou posse a Aldete. A Aldete tinha mais de 40 anos. Então, eu sou a prova viva de que é um boato, seja de um lado, seja do outro. Não existe essa história de idade. Hoje exige-se a quarentena de início. Você tem que ter 3 anos de prática jurídica. Então, isso eleva um pouco a idade dos aprovados. Acaba elevando. Ninguém mais vai ser aprovado com 22 anos, né? Então, isso esqueça. Mas não tem limite de idade. E eu lembro que no Congresso Nacional nós temos projetos que não vão passar, mas nós temos projetos querendo limitar a idade para promotor e juiz, a idade para ingresso, fazendo até uma simetria com os senadores, 36 anos. 35, 36, não lembro. Essa situação, né, Rogério, por que ela vem? Por que esse mito vem? Vem porque a Lei Orgânica do Ministério Público de São Paulo prevê esse limite máximo, né? O artigo 122, parágrafo 3º, inciso 5º da Lei Orgânica do Ministério Público de São Paulo, ele prevê a idade para aqueles que não são funcionários públicos, ela tem que ser menor de 40 anos, e para os que são funcionários públicos, elas têm que ser menor de 45 anos. Só que isso é tão ultrapassado já, já tão ultrapassado, que no ano passado o STF visitou essa questão, na questão da lei orgânica, da lei de organização judiciária do Distrito Federal. E o ministro, e na lei orgânica inciso 5º da lei orgânica, ela é tão absurda que ela contraporia a própria legitimidade dos magistrados assumirem os tribunais superiores, porque os tribunais superiores exigem idade que pode chegar até 65 anos. Então, veja, você não poderia assumir uma primeira instância, mas você poderia assumir um tribunal superior. É uma contradição absoluta. Isso foi no meio do ano, da metade para frente, tá? A lei orgânica, a lei de organização judiciária do DF foi julgada inconstitucional, o artigo 52, inciso 5º. O ministro Marco Aurélio foi o único voto dissidente. Ele votou no sentido de que poderia existir algumas limitações ali para caso... ele só excepcionava o caso da pessoa já ter sido juiz ou promotor para assumir determinados cargos posteriores, então ele entendia que poderia existir essa limitação máxima, mas o mais importante é que foi julgado inconstitucional o artigo da Lei de Organização Judiciária do DF, e é inconstitucional o artigo 52 da Lei Orgânica do Ministério Público de São Paulo. Isso está certo já, tá? Não existe mais esse tipo de discussão, gente. Tende ao absurdo. Legal. E contraria uma própria súmula do STF, né, Rogério? Tem uma súmula tão antiga, que é de 73, né? A súmula, se me fugiu, se não me engano, 14. Bom, então o que você... Opa, fugiu. Fugiu. É a súmula 14, sim. Súmula da década de 70 do STF que colocava isso. Já veio um tema posterior com relatoria do ministro Teori, em 2013,
que ele já colocava a inconstitucionalidade de qualquer limitação para os concursos de Ministério Público da Magistratura, e agora foi sedimentado nesse voto claro do ministro Alexandre de Moraes quanto à lei orgânica do DF. Tá? Então, se precisava de alguma decisão para dizer que isso é absurdo, tem agora. Não tem o problema, que a minha internet está falhando para variar, né, nessas lives, mas o problema era a Previdência. É isso que forçava. Exato. Porque a Previdência, você se aposentava com 30 anos de serviço. Se você carregasse, por exemplo, 25 anos de serviço fora do Ministério Público, e entrasse faltando 5 para completar 30, depois de 30 anos você se aposentava com subsídio integral. O Ministério Público não queria isso, ficava uma coisa... Tanto você entrar com... Né? Agora foi não, e digo mais, né? E digo mais, eu acho que hoje você vê a carreira, o próprio Ministério Público, tudo, você vê querendo um pessoal mais experiente. Né? Então, fiquem tranquilos, é mito mesmo essa história de idade. Você que está novo, mas já tem a prática jurídica, você já é candidato. Você que está mais velho, você é experiente e é um grande candidato. Pronto, acabou. Eu vou passar para o Ricardo Silvares agora, trabalhar o mito e verdade dele. Ricardo, o que você poderia acrescentar para a gente? De mito e verdade? Ou mito ou verdade. Ó, na minha época, falava-se isso e verdade. Eu confirmei isso no meu concurso. Vingou. Olha, falavam, por exemplo, que tatuagem era uma das maiores mitos que a gente tinha, né? Se você tem tatuagem, você tá perdido. Não é verdade, né? Na minha época, tinha gente que morria de medo. Eu conheci gente que fez cirurgia. Na minha época, para tirar tatuagem, a cirurgia era uma merda. Hoje em dia, a cirurgia melhorou. Mas, assim, não precisa tirar não, pessoal. Pelo contrário, acho que tem gente que gosta de tatuagem, quando passar vai até fazer uma em comemoração. Então, não tem problema, não. Né? Eu acho que hoje em dia é tão natural isso que passou aquele estigma. Então, você pode ter tatuagem, não tem problema nenhum. Claro, assim, agora aqui existem tatuagens, por exemplo, que são mais ligadas à criminalidade. Por exemplo, aquele palhaço nervoso fumando um cigarrinho, aquilo não é tatuagem de promotor, é tatuagem de bandido. Então, assim, se você tem, faça uma cirurgia, né? Tô brincando. É só não deixar ninguém ver. Mas, fora isso, pessoal, sério, tatuagem tribal, tatuagem com o nome de não sei quem, isso não tem problema nenhum, fiquem à vontade. Esqueçam isso, isso não existe. Mas aparece aqui no pescoço, esquece. Não existe esse problema. Até porque o Supremo também... A Polícia Militar, no edital, não me lembro se foi no estado de São Paulo, ela expressamente proibia candidatos com tatuagem. E o Supremo derrubou essa proibição. E aí eu conversei com o oficial, ele falou, Rogério, mas é esquisito, o policial militar fardado com tatuagem, poxa, tem uma razão de ser. Talvez lá atrás, hoje não. Hoje não tem mais essa razão de ser, né? Então, agora, é claro, o Ricardo fala muito bem. Há tatuagens e há tatuagens. Nós temos tatuagens, tatuagens, na verdade, são mensagens do crime. Então, se você carrega uma mensagem do crime, você até pode se deparar com o Ministério Público, mas do lado oposto de uma mesa sua. Né? A gente estudava em medicina legal, não sei se você lembra, de medicina legal, tatuagem nos livros mais antigos de medicina legal, tatuagem era uma coisa, né? Era um capítulo ali e tal, né? E sim, hoje em dia só faz sentido se você analisar sobre o ponto de vista da criminalidade, que existem códigos relacionados à tatuagem, nem tanto no Brasil, mas tudo bem, você pode até ter isso, mas não é o normal das pessoas, né? Então é um ponto para não se preocupar, a meu ver. Ferracini, eu vou passar para você, depois eu passo para o Fabrício, se a internet estabilizar aqui. Isso aqui já me falaram, viu, pessoal? Não é muito a internet de vocês. Quando você divide a live em 4 pessoas, ela dá uma caída. Há uma instabilidade mesmo, mas nós somos promotores, nós não aceitamos rejeição.
nós recorremos. Então, eu vou ficar aqui brigando contra o Instagram e voltando a oferecer convite. Ferracini, ou uma verdade ou um mito. Então, nós já falamos da questão da idade. Para com essa bobagem, estuda, seja jovem, seja mais experiente, você é um candidato. História da tatuagem. Não se preocupe com isso. Hoje, tudo está dentro de uma interpretação progressiva, já não tem mais aquela visão retrógrada, só toma cuidado que há tatuagens e há tatuagens, né? Você falaria de qual mito ou verdade, Ferracini? Eu acho que que a gente até discutiu essa semana, a questão do candidato que já respondeu um processo criminal, ou um processo administrativo, ou um processo civil, né? Ele não vai passar por causa disso. Não é dessa forma. É evidente que existe uma investigação da história pregressa do candidato, né? Isso não dá para falar que não existe. Na maioria dos concursos, pelo menos, né, existe isso em toda a administração pública, porque não é concebível uma pessoa que tenha sido membro de uma organização criminosa preste concurso para o Ministério Público de qualquer lugar, né? Isso não é aceitável. Agora, eu respondi pelo fato de direção sem habilitação. Essa direção sem habilitação vai te colocar numa situação de eliminar a tua possibilidade de uma aprovação no concurso do Ministério Público? Não sei, depende muito da questão e muito provavelmente não. Como não eliminaria uma perturbação do sossego, uma responsabilidade, uma contravenção? Toda e qualquer contravenção? Acho que não, porque se você, por exemplo, detém uma situação de agressão à mulher, numa situação de violência doméstica, de vulnerabilidade, isso pode limitar o teu ingresso, sim. Tudo depende demais da situação. Aí, se eu tenho um primo que já respondeu, não. Aí é passar a pena para um terceiro, né? Isso a gente já está numa fase de direito muito mais evoluída do que a possibilidade de punição objetiva dentro de uma situação praticada por terceiros. Não existe qualquer tipo de limitação nesse sentido. Tá? Eu acho legal. Meu tio respondeu por improbidade administrativa, né? Acontece, isso acontece. Né? Meu tio foi prefeito, às vezes, não sei aonde, respondeu por improbidade administrativa. Às vezes o cara foi procurador jurídico de uma prefeitura, por exemplo, né? E Exato. aí aconteceu de responder. Exato, né? Questão administrativa. Então, tudo isso depende demais, gente. Não dá para se colocar uma situação, cravar uma situação como certa ou errada. Existem limites que, se esses limites forem transpostos, não tem como, né? Aí eu acho legal que você coloca com muita sinceridade o seguinte: gente, caso concreto, eles vão saber que você foi processado ou investigado, não importa se criminal, civil, administrativo ou disciplinarmente, vão saber. E se souber, eles vão te questionar. E se te questionarem, responda. Poxa, olha só, registraram um termo circunstanciado contra mim por perturbação da tranquilidade. Eu estava na faculdade, teve uma discussão e realmente eu agredi uma pessoa, coisa de... Cara, hoje você... Tinha 18 anos, né? Já lá se foi um tempo de 10, 12, 15 anos. Então, fiquem tranquilos. E nós conhecemos, aqui eu não vou citar nomes, nós conhecemos colegas, conhecemos juízes, defensores, que efetivamente passaram tendo investigação pretérita ou até mesmo respondendo a processo. Eu conheço um colega que passou no concurso sendo processado por homicídio culposo no trânsito. Sabe? Eu tive um amigo que foi indiciado por estelionato e tinha um colega que um amigo que foi indiciado por estelionato e pediram explicações para ele. Ele explicou, falou, foi pendura, não foi, eu não fui processado, eu fui indiciado, mas o inquérito foi arquivado e não era estelionato, ponto. Né? Era um outro crime, mas não era estelionato. E ele foi arquivado, ponto. Então, assim,
Isso pode acontecer, né? Isso acontece. Eu já vi casos extremos, viu, Rogério? Eu conheço uma pessoa, faz muito tempo, isso na década de 90, que ele foi demitido do Ministério Público de um determinado estado, ou da magistratura estadual, agora não me lembro, e passou no concurso de magistratura federal. Pra você ter uma ideia do falta de controle que foi aquele ano. Mas Não, é raro. Isso aqui em São Paulo não acontece. No MP, geralmente, a pesquisa é rigorosa. Porque quando a pessoa é demitida, a pessoa foi demitida por conta de uma infração gravíssima. Muito grave. Pois é, eu vi isso. Agora, é muito raro acontecer isso. O que acontece é, geralmente, vai ser feita a pesquisa? Vai ser feita a pesquisa. Agora, isso que você falou, é caso concreto. E você pode explicar. Pessoal, assim, foi executado numa dívida. Pô, sabe, tudo bem. Você explica, olha, tive um problema financeiro lá, agora acabou. Fui executado, acabou. Né? Bom, ponto. Eu estou tentando o Fabrício aqui, não estou conseguindo. Então, enquanto eu tento o Fabrício, eu vou trazer mais um mito aqui. Tem gente que fala para mim o seguinte, Rogério, eu fui para a fase oral de um concurso. Opa, chegou. Então eu vou passar logo a palavra para o Fabrício. Fabrício, fala você um mito rápido. Vamos lá, vamos ver se eu consigo aí. Rápido. Tirei tanto sarro do Ferracini que hoje é minha internet aí. Esse é o problema de ficar dividindo a internet com o vizinho. Vamos lá, Fabrício. Pois é. Fala para ele desligar a Netflix dele. Vamos lá. Um mito que mito ou verdade. Uma verdade. Um grande mito que eu percebi, principalmente no meu concurso, e depois eu comecei a observar, é que pessoas de outros estados têm uma restrição para ser aprovado no determinado estado, né? O bairrismo. E eu até... bairrismo, exatamente. Eu até levantei aqui no meu concurso, que foi o de 2007 para 2018, em São Paulo, a quinta colocada aprovada, ela é de outro estado, né? Dos 30 primeiros colocados, 10, né, ou seja, 1/3 são de outro estado. Daí você pode pensar, mas pô, 1/3 é de outro estado, mas se você pensar que o estado de São Paulo tem o maior número de faculdades, naturalmente o maior número de inscritos, 1/3 é bastante coisa, né? Eu fui levantar agora também aqui no último concurso que acabou de encerrar, o terceiro colocado desse último concurso é uma pessoa que também não é do estado de São Paulo. Então esse foi um grande mito assim que eu observei. Muita gente tem medo, né? Acha que não consegue ser aprovado em outro estado e para mim isso daí ficou completamente e caiu por terra. Perfeito. Eu vou pedir que pisquem para eu ver que vocês não estão congelados. Eu achei que o Ricardo estava congelado, ele piscou. Eu falei, opa, não, tá aqui. Gente, tem outro mito, e esse mito me irritou. O Ricardo Silvares também ficou irritado. Ficamos putos juntos. Nós estávamos em São Paulo almoçando. E eu ia mencionar o nome, mas não vou mencionar o nome. É o Gregório de Matos, do Direito. Escreveu um artigo dizendo que no MP de São Paulo... Já tinha notado esse também. MP de São Paulo, se você é servidor, analista, você está aprovado. Parece que é pré-requisito para passar... E isso é uma bobagem tremenda e eu explico por quê. Depois se o Ferracini ia tratar desse assunto, vamos tratar junto, Ferracini. Olha só, o Ricardo estava comigo, a gente estava em São Paulo almoçando quando veio essa matéria do Gregório de Matos, do Direito, e aí eu li aqui. Foi no meu concurso, Rogério. Oi? Foi no meu concurso essa matéria. Foi por conta do meu concurso. E olha só, Fabrício, olha só. Até esclarecer também o Gregório de Matos, que às vezes ele não estava sabendo. O MP de São Paulo tem em torno de... Eu posso estar errando dezenas, mas tem em torno de 900 analistas. 900 analistas. Praticamente todos prestam concurso do MP de São Paulo. E aí você vê, dos 100 aprovados, 8 são analistas. Você falou, olha, 10% são analistas. Sim, mas são 900 analistas. Passou 1% dos analistas. Então, é mal baratão, o homem que calculava. Você tem que fazer o cálculo certo. Você não tem que olhar o número de analistas aprovados dentre os candidatos.
você tem que olhar o número de analistas aprovados dentro do número de analistas também. Porque se só 1% dos analistas passaram, como é que você tem coragem de dizer que basta ser analista que você está aprovado? Então, as 100 vagas teriam que ficar por ser analistas. Isso é um absurdo. Agora, convenhamos, nós temos analistas que estão preparadíssimos em todos os termos. Conhecimento técnico, a parte prática. O examinador, numa fase oral, claro que o analista chama atenção, é uma pessoa que já é da casa. E é uma pessoa que demonstra uma intimidade com a carreira. Sabe fazer peça. Exato, ele faz peça de uma maneira excepcional. Normalmente, a prova prática, eles nadam de braçada. Agora, isso não significa que eles já estão aprovados. Se eles já estão aprovados, como que só 1% dos analistas consegue passar? Fala, Ferracini. Não, o tema que eu ia bater é exatamente isso. Nós tivemos, né, uma aluna o ano passado, a Juliana Cruz, que é analista de Porto Ferreira. Menina fantástica, fantástica. Ela estava voando na preparação do exame oral. Tinha tudo, tinha postura, tinha inteligência, grande analista. Ficou no oral. Quer dizer, se você tem uma menina que está pronta, e ela vai entrar ou aqui em São Paulo, ela vai entrar em qualquer lugar, porque a menina está pronta. Ela vai chegar no nível que ela vai entrar, né? Ela já chegou, dá um passo à frente. Coloquei até o nome dela, desculpa a indiscrição, Juliana, mas é porque eu tenho como um exemplo claro de que essa versão trazida... Aliás, a Juliana vai ter que tomar cuidado com o que ela presta, porque se bobear o que ela presta, ela já passa. Mas é isso. Exato. Ela está num nível tão alto, que ela vai entrar em alguma coisa, ela vai entrar. E acabou não... Para mim foi uma surpresa muito grande ela não ter entrado, porque ela fez um bom exame oral, só que não estava na classificação ali, ficou tá todo mundo tão parelho na última prova, tá todo mundo tão junto. Isso que você falou, Ferracini, é muito importante o pessoal entender. Fabrício e Ricardo, quando nós chegamos na fase oral, já somos menos de 1% dos inscritos naquele concurso. Menos de 1%, às vezes 0,5%, às vezes 0,3%. Então, o que acontece? Você afunila tanto que os candidatos que estão na fase oral estão homogêneos em termos de conhecimento. É difícil o examinador conseguir avaliar aquelas diferenças que elimina a A e a prova B. Bom, mas vamos lá. Ricardo, depois Fabrício. Algum outro mito ou verdade? Verdade. Rede social. O conteúdo da minha rede social pode atrapalhar? Pode. Isso é verdade. Isso é verdade. Cuidado com o que você fica postando na rede social. Assim, falar da tua vida, mostrar seu cachorro, tua atividade física, o que você gosta de fazer, música, etc. Normal, beleza, muito bom. Agora, cuidado, né, de passar um certo limite. Algumas pessoas passam de um certo limite, ainda mais hoje em dia que as pessoas acham que a rede social não tem consequências e tal. A rede social é uma coisa que pode chegar ao conhecimento da banca. É claro que isso faz parte da pesquisa, vai ser feita uma pesquisa sobre rede social. Pessoal, hoje investigação criminal passa por rede social. A gente faz na investigação, a gente vai olhar o Facebook do cara. E ali no Facebook o cara entrega muita coisa. Então, assim, cuidado com rede social, né, com certos comportamentos, né, que você deixa... isso pode atrapalhar, sim. Você sabe que eu brinquei com o Ferracini, antes dele entrar, dizendo que o Ferracini estava querendo abrir um Orkut. Mas eu lembro... No Orkut, ele falou na época, pô. Na minha época. Você lembra que o Orkut, você tinha comunidades, não é? Comunidades. E eu avisava os alunos, cuidado com a comunidade que você pertence, tal. E outra, você também pode aparentar uma coisa falsa. De repente, do nada, você muda totalmente sua rede social porque você está na fase oral. Isso é perceptível, cuidado. Né? Mas eu lembro que teve um caso, e isso chegou ao meu conhecimento, da equipe de investigação social do MP, depois conversando com eles, e o Ricardo, o Ferracini e o Fabrício conhecem muito bem quem está nessa equipe, falou, Rogério, fulano de tal
ele era um dos mais ativos da comunidade. Nós capota, mas nós não breca. Pô, você tá com brincadeira? Você tá numa comunidade que chama Nós capota, mas nós não breca. Você vai nessa comunidade, desafio de racha e não sei o quê, vídeos de competição não autorizada. Não pega bem, né? Você dá, não, eu sou fanático por carros. Então você siga uma marca de um carro. Agora, você está na comunidade do nós capota, mas nós não breca, é duro, né? Fabrício, o que você acha? Essa verdade do Ricardo foi muito boa. Interessante. Bem legal. Sim. É uma coisa que eu também percebi, assim, depois que aprovei, foi aprovado, né? Tem coisa que a gente cria muito mito quando a gente está concurseiro, porque é muito abstrato, né, a aprovação. E daí você começa a criar fantasias de coisas que não existem. E uma das coisas que eu tinha antes e eu percebi depois são fórmulas mágicas. Não existe fórmula mágica para aprovação, né? E eu percebi isso, assim, a maior revelação para mim foi depois de aprovado. No meu concurso foram 67 aprovados. E assim que a gente é aprovado, a gente acaba tendo interação com os candidatos aprovados, criando amizade e conhecendo ali cada um a história de aprovação. E a coisa mais interessante que eu percebi é que cada um teve uma história, né? Tem aquele que estudava 10, 12 horas, tem aquele que estudava 2 horas, tem aquele que trabalhava, tem aquele que só estudava, tem o que era advogado que largou, enfim, tem mulher que tinha filho, homem que tinha filho, aquele que foi, sei lá, engenheiro, largou tudo para fazer direito. Tem histórias, tem todas, mas uma coisa os candidatos eu percebi que tinham em comum. Todos, né, aprovados, para serem aprovados, eles precisaram superar suas dificuldades pessoais e tiveram a determinação de conseguir enfrentar essa dificuldade para conseguir a aprovação. Então essa unidade eu percebi em todos, né, que é a determinação e a busca pela superação das suas dificuldades, mas cada um com a sua fórmula, né? E eu acho que esse é um grande mito também. Ô, Fabrício, você sabe uma coisa que aí eu queria a opinião dos três. Você quer detectar um boato? É quando a pessoa diz, um amigo do amigo me disse. É mentira. Qual a fonte? Então, convenhamos, é verdade que o amigo do amigo não existe. Vamos bater nessa tecla aqui. O amigo, olha, o amigo do meu amigo foi para fazer. Esse não existe. Não existe. O Gasparzinho, não existe. Então, cuidado com o amigo do amigo. Porque o amigo da. Esquece. Agora, olha só que interessante. Eu não sei se vocês concordam comigo. Aliás, falando em fórmula, né, antes de eu mencionar, tem uma galera que vai prestar concurso, chega na primeira fase. Rogério, ouvi dizer que são 5 alternativas. A, B, C, D e E. São 100 questões. É verdade que são 20 letras E, 20 letras D. Bicho, quem que te falou isso? Aí ele sabe o que ele faz? Quando ele termina a prova, ele tem que chutar, ele conta. Eu já coloquei mais de 20 letras A, eu não chuto mais A. Mas espera um pouquinho, se só tem 20 letras A, você concorda que você já errou pra caramba, né? Você já tem mais de 20. Você concorda que você já está limando a tua vida. Mas, ó, Ricardo, Ferracini e Fabrício, eu vou trazer uma temática delicada agora. Por que eu digo delicada? Porque eu acho que já foi verdade. Hoje é mito. Já foi verdade. Eu até já sei o que você vai falar. Eu estava pensando nisso também. Fala você, então vamos ver. Ser homossexual não passa. Cara, são 2 pontos. O homossexual e a gestante. Aquela história de evitar passar mulher porque mulher fica grávida. Então, antes de falar do homossexual, eu vou deixar o Ricardo abordar esse assunto. Eu queria falar o seguinte. Eu acho que já foi verdade isso, porque aí não é o amigo do meu amigo. Eu conheço uma pessoa que escutou de um desembargador o seguinte: aprova-se a juíza, aí a juíza ela toma posse, fica grávida, tem 3 filhos e fica 3, 4 anos longe da magistratura. Então, isso é uma coisa que eu acho que já foi verdade.
Já foi, né? Agora, hoje, não mais. E hoje eu garanto que é mito. Por quê? Façam uma análise nos últimos concursos e vejam a porcentagem de aprovados do sexo masculino e aprovados do sexo feminino. As mulheres estão passando mais rapidamente e em maior quantidade que os homens. Exato. O meu concurso já foi assim, lá na É. década de 90. Né? Pois é, Não, impressionante. eu ia citar o nome de uma juíza que trabalhou comigo e ela foi reprovada no concurso e escutou isso, desembargador. Escutou isso, desembargador, na magistratura. Faz tempo, tá? Faz tempo. Então, eu acho que isso já foi verdade, mas hoje... deixa eu ver aqui, todo mundo travou, voltou? Não, já voltou. Voltou. Com relação ao homossexual, a mesma coisa. Já escutei gente dizendo, olha, se detectar que você é homossexual, cuidado com as suas redes. Dia dos Namorados ontem, a quantidade de estudantes, concurseiros homossexuais e se declararam. O mundo mudou pra caramba, Rogério. Acabou. Não dá para comparar o mundo que era, eu não vou nem falar 20 anos, há 10 anos para cá, o mundo mudou completamente. O Supremo, quando deu aquela decisão do casamento entre união estável entre pessoas do mesmo sexo, ele julgou aquela questão da união estável e, de repente, os tribunais, os juízes já começaram um casamento também e começou tal e acabou. Então, assim, hoje em dia não faz o menor sentido você ter medo disso. Existe muito preconceito na sociedade, existe. Mas, por exemplo, eu e o Rogério, a gente está naquele grupo do GNCCRIM, que é o grupo dos Centros de Apoios Criminais que assessoram os procuradores gerais. Um grupo que engloba o país inteiro. Uma luta pela defesa, uma luta contra o preconceito, né? Então, assim, não faz o menor sentido você achar que um Ministério Público que luta contra o preconceito vai praticar o preconceito, né? Então, hoje em dia, esse medo você pode perder. Mais do que isso, né, Ricardo? Só faltava um concurso que tem como tema a defesa da liberdade sexual dentro de direitos humanos, é um dos temas do edital do concurso dos Ministérios Públicos do país inteiro, gerar o preconceito. Dizer, nós fizemos o ano dizer o óbvio, pelo amor de Deus. O ano retrasado, Ferraz, não sei se você lembra. O ano retrasado teve uma colega que foi vítima de preconceito durante um júri. Né? Ela é lésbica e ela não esconde nada de ninguém, pelo contrário. E ela foi vítima. Nem deve, né? Pelo amor de Deus. Nem deve. E ela foi vítima e nós fizemos desagravo para ela. Foi procurador-geral, o atual procurador-geral. E por aí vai. A gente tem funcionário. Que é isso, gente. Retorceria demais. Esse detalhe é importante lembrar o seguinte. Quando o Supremo decidiu na ADO 26 que homofobia e transfobia equipara-se a racismo, aplica essa lei 7716, gostando ou não gostando, porque temos aqueles que acham que o Supremo arranhou o princípio da legalidade, eu não vou discutir isso. Eu não vou discutir, até porque eu não posso discutir isso. Isso foi decidido numa ação com efeito vinculante erga omnes. Acabou. O que o MP de São Paulo fez? Um evento para trabalhar essa ação e o seu resultado no dia a dia dos promotores de justiça. Não temos que deixar de aplicar essa conclusão. Essa conclusão foi tomada, repito, com efeito vinculante. Pronto. Também o MP de São Paulo, num dos primeiros meses do atual procurador-geral, doutor Mário Luiz Sarrupo, que eu e o Ricardo assessoramos, ele nos incumbiu e eu e o Ricardo fizemos isso. Trabalhamos uma orientação que depois foi assinada por ele e pela Corregedora Geral, uma orientação para que os promotores não apliquem justiça consensuada em crimes de racismo, abrangendo homofobia e transfobia. A orientação foi retificada para constar a proibição da justiça consensual na homofobia e na transfobia. Então, e o Procurador-Geral atual criou no Estado de São Paulo o GECRAD, né? Isso. Exato. Bom, então... Isso tudo está em torno, né? O concurso público é um mecanismo mais democrático que existe, né? Você não precisa ser branco ou preto, ter qualquer outra característica. Você tem que ser aprovado pelo seu conhecimento. O que eu acho que acontece, a dificuldade do concurso vai gerando esses mitos, e é esse o tema da nossa live hoje.
Porque quando você não é aprovado, você tira a responsabilidade da sua reprovação pelo seu conhecimento e começa a colocar em coisas que não existem. Ah, então eu não fui aprovado porque, sei lá, eu não tenho um parente promotor, alguma coisa assim, enfim. Mas na verdade não, o concurso ele é um mecanismo altamente democrático. Eu acho que quanto mais passa o tempo, essa transparência do concurso público ela está ficando cada vez mais evidente, as provas, correções, mecanismos de controle. Né? Então, as pessoas não têm que criar fantasmas. Na verdade, você tem que sentar a bunda na cadeira, estudar, se dedicar, esquecer o resto, que uma hora você vai ser aprovado. Eu acho que é isso. E, Rogério, eu acho que também havia as famosas entrevistas, né? Que como fase ali após o oral, a portas fechadas, e que isso que já não é mais permitido, né? Isso gerava muito boato, muita história sobre o que perguntavam, sobre preconceitos que eram externados ali. Alguns são verdadeiros, de uma época específica, né? Mas isso acabou. Perfeito, perfeito. Deixa eu até falar uma coisa que eu também comprovo por meio do meu concurso. Quando a gente chega na fase oral, fica aquela ansiedade. Eu vou ser arguido entre os primeiros ou entre os últimos? Olha, eu ouvi dizer que os primeiros, é melhor ser arguido entre os primeiros, que daí as vagas já vão sendo preenchidas, os últimos já não tem muita chance, porque as vagas já foram preenchidas. Quem que te falou isso? Eles vão preenchendo as vagas com tampinha de Coca-Cola, é isso? Aí outros dizem, não, é melhor ser um dos últimos, porque os primeiros acabam pegando uma banca mais enérgica, com perguntas mais difíceis. Bom, então vamos lá. No meu concurso, no primeiro dia, o primeiro candidato sabatinado chama-se Rafael Abujanra. Passou. No meu concurso... Né? Hã? Uma figuraça, aliás. Figuraça, roqueiro. Rafael Abujanra, excepcional. Passou. E no meu concurso, a última a ser sabatinada, a última, ela se despediu da banca, sentou, deu meia hora, o doutor Marrei entrou e leu o resultado. Foi a última. Karina Bagnatori. Verdade. Então eu tenho o primeiro arguido passou e a última passou. E você vai ficar dando ouvidos ainda que existe uma ordem mais vantajosa para ser sabatinado? Isso é mito também, né? E a mesma coisa no dia da arguição, né? Geralmente são 4 a 5 candidatos, fala-se que não se aprovam todos, né? Sempre é uma média na metade, não. Os concursos aí, tem dias que todos são aprovados daquele dia, como tem dias que nenhum dos candidatos arguidos é aprovado, né? Então, perfeito. Isso mostra que não há essa lógica, né? Perfeito. Com relação a esse tema, eu só vou fazer o seguinte, eu vou ativar rapidamente os comentários. Legal. E eu queria que vocês que estão assistindo desde o início, estão vendo que nós estamos debatendo mitos e verdades. Tem algum mito que vocês, ou algo que vocês escutaram, estão com medo e querem saber se é mito ou verdade de acordo com a nossa concepção? Idade, César, já falamos que idade é mito. Começamos falando sobre isso, César. É mito. Então, esqueça. Mais alguém gostaria de compartilhar aqui alguma coisa para a gente... Idade. Lizinha Moura, também já falamos. Mito. Olha só, tenho 41 anos. É mito. Tatuagem, também já falamos. Mito. Claro, tatuagem, tem tatuagem, né? Polícia, não. Política. Quer falar, Ricardo? Olha, Mary, eu acho assim, nossa aluna perguntou aí. Região também já avisamos que é boato, tá? Raça, boato. Vamos lá. Isso. Eu acho que tem que tomar cuidado com questão de política, de ser muito ativo. Não no passado, todo mundo tem direito de fazer política. Mas a partir do momento que você encara ali uma carreira, se você quer passar, toma mais cuidado. Né? Toma mais cuidado de não ficar externando muito, porque
Vamos lembrar uma coisa, a gente não pode exercer atividade política partidária depois que a gente entra no concurso. Então, uma pessoa que parece muito presa a uma determinada corrente política pode não cair muito bem. Se você for filiado a um partido, desfilie-se, obviamente, né? Você não vai querer prestar concurso filiado a um partido político. Né? Eu acho que isso é uma coisa. Agora, se faz parte do teu passado, você fez política, tudo bem, não tem problema nenhum, não é crime, pelo contrário, é algo bom, né? Você ter trabalhado com política. Agora, você está encarando um concurso, toma cuidado, ainda mais hoje em dia, em que as pessoas não debatem ideias, não debatem, elas se agridem. Então, e agridem o outro, o inimigo. Então, assim, evite entrar nessa. Legal. Vinculação ao partido político, ele está perguntando. Se você está prestando um concurso e é sério, você está prestando mesmo, você quer entrar, você está estudando para valer, você está realmente encarando isso com seriedade, desfilie-se. É o meu conselho. Desfilie-se. Não tem problema. Você pode ter sido filiado. Eu conheço colegas que foram filiados a partidos sem problema nenhum. Mas o conselho que eu dou agora é desfiliar, porque você não vai poder continuar filiado depois. Legal. Tem gente falando de problemas de saúde, tive depressão, síndrome do pânico, tal. Não tem problema nenhum, pessoal. A questão de saúde, claro, você vai passar por um exame médico. Nós temos colegas, que eu não vou mencionar nome, nós temos colegas que, por conta dessas síndromes, nós temos colegas que tiveram que explicar remédios que tomavam. Eles falavam, passaram, tranquilo. E tomam remédio por síndrome de pânico, etc. Então, eu já vi colega atuando sem problema. Isso aí é mito. Teve a Juliana que pôs assim, nossa, como eu adoraria que o mito do analista fosse verdade. Provavelmente foi a própria Juliana Cruz que você está escrevendo. Juliana Cruz, ela mesma. Tá aí. Juliana Cruz. Tem gente que falou, fui absolvido em processo. Acabou, fui absolvido em processo. Teve até uma colega que ela estava respondendo por improbidade porque teria sido beneficiária numa conta do pai dela. Então, ela explicou para os examinadores, ela tinha 10 anos de idade quando o pai abriu uma conta no nome dela, o nome dela foi parar numa ação de improbidade. O Ricardo Silvares bateu muito bem nessa tecla, dizendo o seguinte, ou foi o Ferracini, se eu não me engano, foi fazer análise do caso concreto, tá bom? Tem uma pergunta boa. O uso de Ritalina, olha só, o uso de Ritalina, eu não vou nem dizer que você não... É que eu acho o uso de Ritalina uma coisa tão perigosa para a sua saúde mesmo. O uso de Ritalina, o pessoal brinca com Ritalina. A Ana Lúcia Espina, até fazer um anúncio interessante aqui, que os três já estão sabendo. Ana Lúcia Espina é uma pessoa excepcional, uma amigona minha fonoaudióloga. Escrevemos um livro junto, Como Falar Bem em Público. Ela tem se dedicado muito na preparação de candidatos. E agora, mais ainda, porque ela foi fazer um curso fora, e ela vem com técnicas de estudos, microlearning, etc. A Ana Lúcia Espina, ela, já vou explicar por que eu estou falando dela, por causa da Ritalina. A Ana Lúcia Espina, ela grava, essa semana, 4 horas de curso como estudar. Às vezes a pessoa tem que entender e estudar como deve estudar. Ela vai fazer um curso, e esse curso ele vai ser disponibilizado gratuitamente para todos que estão nos grupos de estudos do MP, do rsconline.com.br. Então, se você está em algum grupo de estudos para o MP, não importa se é MP Acre, MP Amapá, MP Minas, MP DFT, MP Santa Catarina, MP São Paulo, MP Geral, MP Minas, esqueci de algum? Acho que não. Não é bom. Você precisa... Todos vão receber este curso da Ana Lúcia Espina. E eu falo da Ana Lúcia Espina, vocês vão receber o curso da Ana Lúcia Espina exatamente do mesmo modo que vocês receberam um curso de lei orgânica do Ministério Público gravado pelo Ricardo Silvares. Agora, vejam, e do Acre, aqui, ó, o RS Online Curso está me lembrando.
Acre. Me lembrando, esqueci de falar do Acre, verdade. Mas o Acre acho que só começa semana que vem, se eu não me engano. Depois tem que ver. Eu estou falando da Ana Lúcia Espina porque ela tem pacientes que estão com problema de saúde por conta do uso indiscriminado da tal da Ritalina. Tem gente que toma a Ritalina achando que melhora a ansiedade, melhora a memorização e tal. Não foi feito para isso. Não foi feito. Fora que é um remédio controlado, às vezes você não precisa, você vale de uma receita médica que não é uma receita médica legítima. Cuidado, que eu já vi muita gente se complicar. Tatuagem. As pessoas estão querendo turbinar o estudo, né? E eu tenho percebido isso daí. Muita gente aflita em querer turbinar o estudo para acelerar. E, pô, cada um tem seu tempo, né? Vai no seu tempo, siga em frente, né? Não vai usando de artifícios aí que não vai dar certo, né? Não é um bom caminho. Verdade. Bom, estou tentando chamar o Ferracini aqui. Vocês já Perguntaram se tem preconceito contra atleta. Muito pelo contrário, não tem preconceito nenhum contra atleta. Aliás, em São Paulo, o procurador-geral é maratonista. Boa, nosso procurador-geral é maratonista, verdade. Boa. O Ferracini? É triatleta. Triatleta. Ferracini Sempre foi. É triatleta. E se você for atleta, você vai jogar futebol pela associação e vai viajar ao Brasil. Aquela nossa colega, Rogério, a Júlia Chute, do Rio Grande do Sul, o Instagram dela o tempo inteiro é corrida, não sei o quê, sem problema nenhum. Até a Carol Beral está dizendo, inteligência para concurso é questão de memória e bagagem. Sem pressa e com calma. Verdade. Outra coisa impossível. Carol, o pessoal dizendo que é impossível passar no MP de Minas aí. A Carol, eu costumo brincar que a Carol é promotora de justiça raiz mesmo. Ela passou nos 2 concursos, MP e magistratura, e escolheu MP, para a sorte do Ministério Público Brasileiro. O Ricardo e Fabrício, estou tentando chamar o Ferracini, está dando aqui que está recusando. Rapidamente. Delegado, policial militar prestando concurso para o MP. O pessoal quer saber, tem preconceito? Eu já adianto que não. De forma alguma. E nós temos aqui vários colegas. O Richard, que participou de um evento comigo na escola, foi delegado e foi oficial da PM. A Fernanda Nares trabalha com a gente no Calcrim. Fernanda Nares, que trabalha com a gente, foi delegada de polícia. O Pacini, promotor de justiça em Ribeirão Preto, foi delegado de polícia. É incontável. E policiais militares idem. O Ricardo Leonel foi oficial da Polícia Militar. Então, isso é mito. Fica tranquilo, tá? Fica tranquilo. A equipe está avisando que o grupo de estudos para o MP Acre começa dia 21 de junho. Na outra semana. Quais são os grupos de estudos que começam amanhã? MP São Paulo, terceira turma, MP Rio de Janeiro. MP São Paulo, MP Rio de Janeiro, tá? Começam amanhã. Vocês querem conhecer esse grupo de estudos? Entre no rsconline.com.br. rsconline.com.br. Estão falando do Flávio Turesi. O Flávio Turesi também já foi... Não lembro. Não lembro também. Não sei, não. Lembro. Olha só. Por exemplo, teve um que responde 2 mitos. O Alberto, ele é baiano e ele era policial rodoviário federal lá na Bahia e ele passou no Ministério Público aqui de São Paulo. Isso eu ouvi, viu? Teve gente que escreveu aí. Eu ouvi dizer que nordestino não passa no sudeste e no sul. Pessoal, pelo amor de Deus. Eu tenho atendido colegas aqui e eles ligam pra gente, né, Rogério? Pedindo auxílio e tal, e a gente conversa, porque você percebe pelo sotaque na hora que a pessoa é de algum lugar do Nordeste. Assim. Não, imagina. Aliás, Maranhão. O pessoal do Nordeste... Aqui, o César Leone dizendo, trabalhei com ele na Polícia Civil de São Paulo. Olha que legal. Então, sim, Flávio Turesi
Está aqui dizendo, não sabia, César, não sabia. Eu fui dar aula há muito tempo em Salvador, e o pessoal do Nordeste é um pessoal diferenciado em termos de preparação para concurso. Quanto tempo até passar? Olha, se alguém te deu um prazo para você passar em concurso, isso não é mito, isso é estelionato. É verdade. É verdade. É Ó, verdade. aqui eu queria que o Ferracini respondesse, não sei se tá girando ali a Ferracini. Quando sai? Travou. Bom, Pô, essa história, Rogério, apareceu aí esses dias no nosso, num dos grupos que a gente tem de grupo de estudo, que tem gente, notícia fresca da Procuradoria-Geral, edital em setembro e tal. Não tem nenhuma notícia fresca da Procuradoria-Geral. Ponto. Né? Ponto. O que há é uma perspectiva cada vez melhor para o concurso. Por exemplo, hoje, o governo do estado de São Paulo antecipou vacinação. Então, por exemplo, quem ia se vacinar em agosto vai se vacinar em junho, dependendo das idades. Eu e o Rogério vamos vacinar só em outubro, porque a gente é muito jovem, a gente vai ficar mais no final. Mas foi antecipado, de forma que em setembro, se tudo der certo, até o meio de setembro, a primeira dose vai ter sido dada em todos os maiores de 18 anos de São Paulo. Então, ou seja, isso abre uma perspectiva gigantesca, né? Exato. Nós contamos com o edital no segundo semestre. Esperamos, tudo caminha para que isso aconteça. Agora, seria muita irresponsabilidade, não é dizer, vai ter concurso. Não, o que eu te garanto é que nós precisamos do concurso, precisamos. Há muito tempo. Na primeira oportunidade em que a questão sanitária permitir, teremos concurso para o de São Paulo, seja em agosto, seja em setembro, seja em outubro. Uma pessoa colocou aqui o seguinte, o número de vagas nós não sabemos, há uma divergência, se passará de 100 ou se faz 2 concursos, cada um com 100. Tem uma interessante aqui, Rogério, tem uma interessante aqui. Uma pessoa perguntou se o candidato presta várias vezes concurso da magistratura. É isso que eu ia falar. Se ele, no meu concurso, estava sendo simultâneo. Fabrício, repete a pergunta. Aqui, ó, acho que é do PC Oliveira 33. Ele quer saber se o candidato que presta várias vezes magistratura e acaba indo para o MP, ele vai ser recusado no MP. Vai. No meu concurso estava sendo simultâneo, né? E sempre acontece mesmo, magistratura e Ministério Público às vezes está simultâneo. E por ocasião do exame oral, também estavam batendo datas. E no meu concurso, acho que 12 ou 11 candidatos foram aprovados nos 2 concursos. E nem por isso eles deixaram de ser aprovados. E digo mais, dos 11, eu acho que 8 acabaram optando pela magistratura e 3, salvo engano, acabaram ficando, que são os raízes aí, né? E nem por isso a banca deixou de aprová-los, né? Tem um efeito para a carreira, porque você passa por todo um processo seletivo, aprova candidatos e de repente sai, né, para ir para outra carreira, mas, como eu disse, é democrático, a banca está vendo ali o seu conhecimento, ela não está fazendo análise subjetiva. Aconteceu né? comigo, Fabrício, numa prova, eu fui fazer o oral da Procuradoria do Estado. Antes de fazer, acho que eu estava na segunda fase do MP. E o meu examinador de processo penal, ou de penal, os dois, a examinadora e o examinador, processo penal e penal, eles não me perguntavam de matéria. Eles ficavam me massacrando com perguntas sobre se eu ia assumir a procuradoria ou se eu ia preferir o Ministério Público. E eu fiz juras de amor pela Procuradoria do Estado. Passei, e depois, logicamente, eu saí e fui para o Ministério Público de São Paulo. Mas isso mostra o seguinte, que não tem como te segurar. Eles não vão te reprovar por isso, eles vão te reprovar por nota. Se você não tiver nota, você vai ser reprovado. Se você tiver nota, você passa. E já está contabilizado que a gente perde pessoas depois que entra, quando tem concursos simultâneos. A gente sabe disso, a gente não quer perder, mas a gente sabe disso. Então não se preocupe com isso. Eu já passou de 1 hora, só para dizer aqui, tem um aluno falando se estagiário tem alguma vantagem. Pessoal, volto a dizer, estagiário, analista, não há uma vantagem
salvo o fato de você ter uma intimidade com a carreira, trabalhar bem peças práticas, você pode acabar destoando a sua prova dos demais numa segunda fase. A depender do concurso, o fato de ter sido estagiário oficial, etc., pode te dar pontuação no final para fins de classificação, tá? Mas fui estagiário, eu vou passar? Não necessariamente, não necessariamente. Fui analista, vou passar? Não necessariamente. Nunca tive contato com o MP, não vou passar? Não significa isso. Acho que o Silvário esclarece bem. A questão é de você ser um vocacionado e bem, pronto. O Rogério, Ferracini podia falar um pouco sobre prática jurídica, Ferracini? Vocês têm alguma coisa para falar? Tem várias perguntas aí surgindo. Tem, isso depende do regulamento do concurso, tá? Eu vou falar com base no de São Paulo, porque a maioria do pessoal está perguntando para São Paulo. São Paulo, o que é prática jurídica? 3 anos, você tendo prática jurídica, evidentemente você está adequado ao que o edital e o que o regulamento pedem. A grande dúvida é se a pós-graduação pode ser trazida como parte jurídica ou não. A pós-graduação, como que ela é contada? Pós-lato sensu, ela é contada em 1 ano. Essa pós-lato ela é contada em 1 ano, desde que elas não sejam feitas concomitantemente. Eu posso fazer 3 pós-lato e contar com 3 anos? Pode, desde que sejam feitas em anos separados. Tá? Se for feita só num ano, 3 pós, você não pode contar como 3 anos. Mestrado, 2 anos, e o doutorado, os 3 anos. Tá? A prática com advocacia, você tem que apresentar as peças de atuação durante a atuação dos 2 semestres durante esse período de 3 anos. E mais uma questão, na pós, você só pode contar esse período, isso dificilmente vai virar, desde que você tenha 3 anos de formado a partir do término da tua graduação. Tá? Quando que isso é apresentado? Isso é apresentado quando da finalização de apresentação de documentos depois da segunda fase do Ministério Público. Então, para o ingresso no oral, é ali que começa a contar. Se você terminou até ali, ok, você apresenta e você está dentro desse período. Tá? Isso é a base do regulamento do Ministério Público de São Paulo. Dos demais Ministérios Públicos, aí vocês precisam me perguntar cada um deles e eu respondo se quiserem, ou pelo Instagram, ou por qualquer... Tá. E aqui é até bom lembrar o seguinte, até é bom lembrar que tem uma adesão antiga do STF, antiga, a ministra Ellen Grace ainda, que decidiu que esses 3 anos têm que ser demonstrados até a posse, tá? Então, chocaria com o regulamento de alguns MPs, inclusive com o MP de São Paulo. Pessoal, eu vou ter que encerrar por conta, já deu 1 hora, senão eu não consigo salvar a live. A live depois ficará no IGTV e no meu canal do YouTube. Na medida do possível, nós vamos sempre aparecer aqui, esse time, para discutir com vocês temas envolvendo concurso público. Conheçam o RSC Online, rsconline.com.br. Vejam os cursos que estão com matrículas ainda abertas. Lembrando que os cursos têm vagas limitadas para o melhor sucesso do curso. Olha só, Douglas Fischer aqui, Moisés também, nosso colega. Aliás, vamos convidar aqui, Douglas, aqui é uma galera que está discutindo o concurso. Se você entrou, a gente já printou, você já está automaticamente convocado para um dos nossos bate-papos aqui. Então, Douglas, nós estamos esperando você responder aqui. Está todo mundo vendo que você aceita. Responde assim, Rogério, eu aceito, que o pessoal vai ver. O Douglas vai ser um dos nossos convidados também. Aí, ó, oba significa o quê? Tá lá, agora já é compromisso, agora está documentado. Né? Legal, tem gente que manda assim para mim, eu sou aluno do professor Douglas Fischer. Falei, você é aluno dele? Sim, eu sou aluno dele do Instagram. Os posts dele são tão... Os posts dele tem índice, sumário, bibliografia consultada. Aí o cara fala, só Moisés aqui também, grande Moisés. Eu não perco um. Temos que chamar o Moisés aqui também, nosso colega do Mato Grosso do Sul. Pessoal, então agradeço, Ricardo, muito obrigado. Ferracini, obrigado. Fabrício, muito obrigado também. Vocês não esqueçam de mandar, seja nas minhas redes sociais, na do Ricardo Silvares, Ricardo Ferracini ou Fabrício, mandem para nós sugestões de lives de domingo à noite. Nós vamos tentar estabelecer aqui uma certa
rotina. Se um não puder participar, não tem problema. Temos já gente para ser escalada. Olha só, Douglas Fischer estará com a gente muito em breve, Moisés também. Tá bom? Galera, um abraço, tudo de bom e boa semana. Valeu, gente. Até mais. Valeu. Até mais, pessoal.